Saiu o edital para o concurso público do Conselho Federal de Nutrição, e se você quer saber mais sobre esse concurso, fica aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou te contar tudo que você precisa saber. Vou falar sobre os vencimentos, vou falar sobre os prazos, as datas de prova, data de inscrições, também vou trazer aqui todas as vagas, todos os cargos que tem disponíveis, e já adianto aqui, se você está buscando um concurso de nível médio, essa é uma excelente oportunidade para você, porque tem pouco conteúdo para estudar, e o salário é realmente acima da média em relação aos outros concursos. Então, essa pode ser uma ótima oportunidade para ti que está buscando um cargo de nível médio. Também tem vagas em outras diversas áreas que a gente vai trazer hoje aqui para vocês. E se vocês estão buscando um canal que fale sobre as oportunidades, sobre os concursos públicos abertos Brasil afora, já te inscreve no canal, deixa teu like aí nesse vídeo também, porque apoia muito nossa produção de conteúdo aqui, nos ajuda muito a fortalecer o canal e a gente crescer e seguir sempre trazendo as melhores oportunidades para ti. Então vamos para a tela, vou trazer aqui o concurso conforme prometido, que a gente vai falar hoje é sobre o Conselho Federal de Nutrição, a banca organizadora é o Instituto Quadrix, e a gente vai agora saber sobre as informações gerais do concurso. Ele é um concurso, então, para nível médio, o cargo de nível médio chama-se Profissional de Suporte Técnico, e também temos oportunidades para nível superior, para as áreas de administrador, advogado. Comunicação social era dividido em duas áreas, tanto para o audiovisual quanto para o design. A gente tem também oportunidades para contador, nutricionista, é claro, porque é do Conselho Federal de Nutrição, secretário executivo e TI, Tecnologia da Informação. Então, as datas para este concurso, fique atento aí, já anote, caso você tenha interesse em prestar essa prova. As inscrições começaram no dia 2 de setembro e se estendem até o dia 8 de outubro. A divulgação dos locais de prova vai acontecer no dia 7 de novembro e as provas serão aplicadas todas no dia 17 de novembro, domingo pela parte da tarde. Então, se você está pensando em fazer o concurso tanto para nível médio quanto para nível superior, infelizmente dessa vez você vai ter que optar por um dos dois concursos, porque os dois vão ocorrer no período da tarde, então você não vai poder prestar a prova tanto para nível médio quanto para nível superior. Vamos falar um pouco sobre os vencimentos e a carga horária. Então, a carga horária é de 40 horas para qualquer uma das vagas deste concurso. E os vencimentos para nível médio, a gente tem 3.908,15 de salário, mais os benefícios que eu vou falar logo em sequência para você. E para nível superior, a gente tem 8.124,76, mais os benefícios. Os vencimentos para nível superior são iguais para todas as áreas de atuação. Vamos ver sobre os benefícios, então. Claro que o candidato ele vai precisar preencher os requisitos legais para receber todos esses benefícios, né? Mas o vale alimentação e refeição é para todos. O plano de saúde hospitalar, o concurso vai arcar, o órgão no caso, né, vai arcar com 90% do subsídio. Então vai ser descontado apenas 10% do contra-cheque da pessoa que for aprovada, que assumir essas vagas. Além disso, a gente tem auxílio creche, claro que aí vai entrar nos preenchimentos de requisitos legais, conforme eu comentei antes, né? Porque, obviamente, precisa ter um filho em idade de creche para receber esse auxílio, para fazer jus ao auxílio, conforme consta na legislação. Também tem direito ao auxílio transporte, anuênio, gratificação de qualificação, teletrabalho parcial, isso é muito legal, tá? Então, quem está buscando algum emprego que também tenha trabalho por home office, essa é uma ótima oportunidade, porque aqui é uma realidade desse concurso, tá? Então, tem teletrabalho parcial, isso significa que algumas vezes você vai ter que estar presencialmente no órgão, mas também muitas vezes você vai poder trabalhar da sua casa, do seu conforto. Então, é mais um excelente benefício aí que traz este concurso. Além disso, tem plano de cargos e salários em processo de revisão e atualização neste momento. Seguimos aqui, então, para as vagas de nível médio. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o número de vagas agora, tá? Profissional de suporte técnico é a única vaga que tem para nível médio. E aí, imediatamente, a gente tem 2 vagas para ampla concorrência, tá? Então, os 2 primeiros que passarem nessa prova já vão assumir logo em sequência, porque as 2 vagas elas estão garantidas. Claro que tem 4 anos para ser chamado, provavelmente, né? Tem 2 anos e aí depois pode ser prorrogado por mais 2 anos, mas esses já estarão garantidos dentro do concurso. Então, 2 vagas diretas mais cadastro de reserva para 39 candidatos, tá? Então, para ampla concorrência são 2 vagas diretas mais 39 de cadastro de reserva.
Para candidatos negros, uma vaga direta e mais 10 de cadastro de reserva. E para PCD, candidatos com deficiência, a gente vai ter apenas as vagas do cadastro de reserva, que são 3 vagas neste caso. Claro que essa é uma questão de cotas, né? Se por um acaso o PCD estiver na frente da qualificação do ampla concorrência, ele também vai ser chamado antes, né? Então, a gente está falando de uma questão de cotas aqui nesse momento, mesmo vale para os candidatos negros neste concurso. Total de aprovados, então, 55 candidatos pelo prazo de 2 anos, prorrogável por mais 2, conforme a gente já falou anteriormente. E aí um pouquinho sobre as atividades e atribuições deste cargo, tá? Então, vai desempenhar atividades técnicas administrativas, e aí dentre elas a gente pode citar aqui o controle de recebimento e emissão de correspondências eletrônicas e físicas. Então, vai mandar e-mail, vai receber e-mail, vai também, em relação às cartas, correios, vai receber, vai enviar. Receber e encaminhar processos, dando prosseguimento aos trâmites administrativos, providenciar reservas de passagens aéreas e rodoviárias e também realizar pagamentos de contas, entre outros. Então tem várias outras funções, mas é um cargo bem de secretário mesmo, sabe? Vai atender telefone, vai atender o público, vai atender as pessoas que trabalham no órgão, vai levar os processos de um lugar para outro para dar andamento aos trâmites legais. Então é um trabalho que eu acredito que seja bem tranquilo, tá? Um trabalho realmente de órgão ali para ficar à frente dessas questões mais burocráticas do órgão, mas um trabalho bem tranquilo de fazer, e acho que tem benefícios bem interessantes aqui neste cargo do profissional de suporte técnico. As vagas para nível superior eu separei para os nutricionistas e as demais separadas porque o nutricionista é o único que tem mais vagas garantidas já de início, e os outros todos vão ter a mesma quantidade de vagas. Então, para quem concorrer para a vaga de nutricionista, para ampla concorrência, são 3 vagas diretas, mais 45 candidatos de cadastro de reserva. Para candidatos negros, uma vaga direta, mais 12 candidatos no cadastro de reserva. E para PCD, apenas cadastro de reserva, 4 candidatos, mesma coisa, total de aprovados 65 nessa área de nutrição, e o prazo de 2 anos prorrogável por mais 2. Para as outras áreas todas, tá, que a gente já citou ali de nível superior, a gente vai ter uma vaga de ampla concorrência direta e mais 25 candidatos no cadastro de reserva. Obviamente que é para cada uma das áreas, né? Isso vale para cada uma de todas as outras áreas. Candidatos negros nas cotas, a gente tem apenas cadastro de reserva aqui, 7 candidatos. E para candidatos com deficiência, a gente vai ter também apenas cadastro de reserva, 2 candidatos estando dentro dessas vagas de nível superior das demais áreas. Vamos falar um pouquinho sobre as fases, sobre a nota final do concurso também. Então, vamos separar sobre nível médio e nível superior. Para nível médio, a gente vai ter uma prova objetiva com 120 itens de certo ou errado, tá? Com duração de 3 horas. E nessas questões de certo ou errado, vocês vão ter que, obviamente, assinalar se a alternativa está certa ou errada, mas para cada erro, lembrando, tira uma certa. Então, cada questão que você acertar é mais um ponto. Cada questão que você errar é menos um ponto. E cada questão que você não assinalar no gabarito definitivo fica zerado. Então, é sempre aquela dica para vocês, né? Se vocês não têm certeza sobre aquela questão ali, sobre aquilo que vocês estão lendo, geralmente é melhor deixar em branco, porque pelo menos se você errar, não vai ter o desconto na nota, né? Vai ficar com aquele 0, e aí depois a gente vai falar sobre o ponto de corte também, que é bem importante. Cada uma das áreas tem pelo menos um número de acertos mínimos, um número de pontuação mínima para cada uma das áreas específicas da prova. Então, importante ficar atento, né? Errar o mínimo de questões possíveis para não ter esses descontos aí que são bem chatos. Já para nível superior, a gente vai ter a mesma prova, claro que com conteúdo diferente, né? Mas as mesmas 120 questões do nível médio. E além disso, a gente ainda vai ter uma prova discursiva. Então, para nível médio, sem prova discursiva, apenas a prova objetiva direta com 120 questões, 3 horas para fazer. Para nível superior, a gente tem 4 horas de prova, com 120 questões de prova objetiva, e mais uma prova discursiva, que aí eu vou falar um pouquinho na sequência aí para vocês, número de linhas, temática e tudo mais. Mas basicamente essa é a prova, tá? A diferença então fica na questão discursiva para o pessoal do nível superior, e além disso, para os que ficarem classificados nas primeiras colocações ali, depois a gente vai ter uma avaliação de títulos e de experiência profissional de caráter meramente classificatório, tá? Então, a prova teórica e objetiva, ela é de caráter eliminatório e classificatório. A prova
de títulos, ela é apenas de caráter classificatório. Então, ela apenas pode melhorar a sua nota, mas você não será excluído do certame, caso esteja, né, nas primeiras colocações ali e tenha também a sua prova de títulos para aumentar a sua nota. Então, a prova de objetiva é dividida em 3 níveis, tá? Conhecimento básico, 40 questões. Conhecimentos complementares são 30 questões. E conhecimentos específicos da área são 50 questões. Basicamente, ali, conhecimentos básicos, matemática, português, aquelas coisas básicas. Conhecimentos complementares são mais ligados à área do órgão em si, tá? De legislação, basicamente específica sobre o órgão. E a área de conhecimentos específicos aí sobre a sua área, no caso que você vai atuar, tanto para nível médio quanto para cada uma das áreas de nível superior, é a prova que tem maior peso, né? Porque todas valem mais um ponto, né? Todas as questões valem um ponto, mas como a de conhecimentos específicos tem um número maior de questões, vai ter um peso maior na sua nota final também. Vamos para o ponto de corte, então, de cada uma das áreas, né, da sua prova objetiva. Dos conhecimentos básicos, o candidato precisa minimamente fazer 10 pontos dos 40 possíveis, tá? Então, para poder ser aprovado, ele vai ter que fazer minimamente 10 pontos dos 40 possíveis. Nos conhecimentos complementares, 8 pontos dos 30 possíveis. Nos específicos, 12 pontos dos 50 possíveis. E na prova como um todo, no mínimo 34 pontos dos 120 possíveis. Lembrando sempre que cada questão que você assinalar no gabarito definitivo de forma errada, você vai perder um ponto, tá? Então, por exemplo, aqui 10 de 40, não basta acertar 10 questões, você tem que acertar 10 questões e não errar nenhuma, se for o caso. Ou então acerta 11 e erra uma, mas assim, esse é o cálculo, tá? Então, é a nota, tá? Não é o número de acertos aqui no ponto de corte de cada uma das áreas da sua prova de conhecimentos específicos, de conhecimentos da prova objetiva. A prova discursiva, que é para o nível superior, ela vai ter caráter eliminatório e classificatório. Então, a prova objetiva ela vale 120 pontos, a prova discursiva ela vale 100 pontos. Tá? E você vai ter que fazer um texto dissertativo com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas. Então, um texto entre 20 e 30 linhas, valendo 100 pontos, e com um tema relacionado aos conhecimentos específicos do seu cargo. Lembrando que isso é apenas para nível superior, tá? O nível médio não tem prova discursiva, vai apenas fazer a prova objetiva. Para não ser eliminado, o candidato precisa fazer minimamente 50 pontos. E aqui eu trouxe também a quantidade de provas discursivas a serem corrigidas. Então, a área de nutricionista é a área aquela que vocês lembram que tem um pouquinho mais de vagas, então também mais pessoas vão ter a sua prova discursiva corrigida. Para ampla concorrência, a gente tem 60 candidatos que terão a prova discursiva corrigida, candidatos negros serão 16 e candidatos com deficiência serão 4. Para as demais especialidades todas, a gente tem 45 candidatos que vão ter a prova discursiva corrigida na ampla concorrência, candidatos negros 12 e candidatos com deficiência 3. Lembrando aqui, tá, uma observação importante. Por exemplo, aqui a gente tem 12 candidatos negros para fazerem a prova discursiva, mas se a gente não tiver no mínimo 12 candidatos negros que fizeram aquele ponto de corte que a gente tratou no slide anterior, a gente vai abrir mais uma vaga para ampla concorrência. O mesmo vale para os candidatos com deficiência, que no caso são 3. Se a gente não tiver no mínimo 3 candidatos com deficiência que entraram no ponto de corte, a gente ganha mais uma vaga entre os candidatos de ampla concorrência aqui desse concurso. Vamos seguir. Avaliação de títulos profissional. Então aqui eu trouxe um quadrinho, tá? Eu não vou ler para não ficar muito maçante também a nossa apresentação e talvez não interesse para muita gente aqui, mas isso vai valer apenas para os candidatos que já estiverem entre os classificados ali, então entre aqueles números ali que eu falei no slide anterior também. Os demais que não tiveram a sua redação corrigida, que não passaram as fases do concurso, não vão precisar mandar nada de documentação para lá, mas aí está a pontuação de cada uma das suas experiências profissionais e dos títulos, que vão somar pontos para a sua classificação final. Lembrando que isso não pode ultrapassar 35 pontos, se não me engano. Agora, aqui, ó, tá aqui. Não pode ultrapassar 30 pontos, tá? Porque se vocês forem somar aqui, talvez a pessoa tenha mais tempos de experiência e tudo mais. Então, somando tudo que tem aqui, o candidato não vai ter uma nota superior a 30 pontos nessa avaliação aqui. Por mais que ele possa ultrapassar,
né, ele não vai ser considerado mais que 30 pontos. Vamos falar um pouquinho sobre os conteúdos das provas, tá? Então, as questões das provas objetivas, começando pelos conhecimentos básicos, são iguais para todos os cargos, tá? Obviamente que as provas de nível superior, elas devem ter um nível um pouquinho mais elevado nos questionamentos, tá? Mas o conteúdo é basicamente o mesmo, então a gente começa por língua portuguesa. Aqui quem quiser pausar, tirar print, olhar com mais calma depois também pode. A gente tem então essas 40 questões divididas entre língua portuguesa, atualidades, raciocínio lógico e matemática, uma observação aqui sobre raciocínio lógico e matemática, somente para os empregos profissional de suporte técnico, né, que é aquele emprego do nível médio, para tecnologia da informação e para contador. Essas 3 áreas apenas vão ter nas suas provas objetivos raciocínio lógico e matemática. As demais áreas não precisam se preocupar com este conteúdo aqui para sua prova objetiva. E informática também vai cair para todos os cargos, exceto para a tecnologia da informação. Obviamente que o pessoal da tecnologia da informação, nos conhecimentos específicos, vai ter, né, perguntas muito mais elaboradas em relação a essa área de informática. Então, por isso eles estão fora aqui nessa questão dos conteúdos básicos para a sua prova. Os conhecimentos complementares, então, que é a segunda parte da prova, que são 30 questões de conhecimentos complementares. A gente tem legislação e ética na administração pública e legislação aplicada ao sistema CFN/CRN. Quero dizer para vocês que todo mundo que vai prestar esse concurso, que vai querer se preparar, a gente tem, aqui eu vou deixar no primeiro link, no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo, eu vou deixar os nossos canais, que vocês podem entrar em contato lá com a gente. E aí eu vou deixar um simulado de 10 questões de graça para vocês, tá? A partir dessa sexta-feira, para quem quiser baixar e já começar os estudos, né, em relação aos conhecimentos complementares, porque certamente vai ser um conteúdo mais difícil de vocês encontrarem na internet, né? Os outros conteúdos são mais amplos, ou então da sua área específica, que também você já deve ter mais conhecimento. Mas esses conhecimentos complementares certamente vai ser onde você vai ter mais dificuldade de encontrar conteúdo na internet. Então, lá nos nossos canais, a gente vai deixar um simulado com 10 questões, tá? De graça para todo mundo, e caso vocês gostem, caso vocês optem também, a gente vai ter um simulado mais completo lá, que aí eu vou fazer com um precinho de lançamento aqui do canal, vai estar por apenas R$ 29,90, são 100 questões para você começar a sua preparação e começar, né, a ver em que nível você está, por onde você pode aprofundar mais os seus estudos. Então já entre nos nossos canais lá também, porque também vocês vão ser avisados sobre todos os vídeos, sobre todos os concursos que a gente tiver no nosso radar aqui. Já podem, né, depois que a gente terminar esse vídeo aqui, fazer a entrada lá nos nossos outros canais, para vocês ficarem sempre por dentro de tudo que a gente for lançando aqui no nosso YouTube. Seguindo aqui então, para fechar, os conhecimentos específicos, são 50 questões, essa é o conteúdo mais amplo dessa prova, né, de 50 questões, e o candidato tem que fazer minimamente 12 pontos, né, para passar naquele ponto de corte. Eu trouxe aqui apenas o do nível médio para vocês, tá? Não vou trazer os específicos de cada uma das áreas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo para vocês assistirem. Claro que vocês podem ir lá no edital, se vocês certamente estão se interessando por esse concurso, né? Indico que todos façam a leitura do edital depois de assistir esse vídeo aqui, porque isso é só claro que eu estou trazendo a maior parte do conteúdo que tem nesse edital, mas se você realmente quer prestar o concurso, você deve ler o seu edital para você ficar por dentro de tudo que você precisa saber. Nos conhecimentos específicos, então, a gente tem administração pública, tá? No emprego de nível médio, que é esse que a gente está falando. Aí, entre os conteúdos aí, administração pública, gestão de pessoas, administração de recursos materiais, contabilidade pública, conhecimentos técnicos e legislação específica, que é a legislação do Conselho Federal de Nutrição. Resumão, então, aqui, para quem quiser dar um print agora na tela, né, e ficar com tudo que precisa saber para esse concurso. Banca organizadora, Instituto Quadrix. O local deste concurso, Distrito Federal, Brasília, tá? O concurso ele somente pode ser prestado no Distrito Federal em Brasília. E também as vagas são para o Distrito Federal, Brasília. Então, não adianta você pensar, né? Se você não tem como ir até lá, então provavelmente esse é um concurso que você deve descartar e ficar de olho nas próximas oportunidades. Mas o pessoal que é dali ou que é da região próxima ali a Brasília, eu acho que é uma oportunidade bem interessante, o conteúdo não é longo, o edital é bem tranquilo, tá? Então acho que é uma boa oportunidade para todo mundo que puder prestar esse concurso. Inscrições dia 2 de setembro até o dia 8 de outubro, realização das provas dia 17 de novembro
E lembrando que as vagas são para nível médio e para nível superior nas áreas de administrador, advogado, comunicação social, dividido entre audiovisual e design, são 2 provas diferentes, contador, nutricionista, secretário executivo e tecnologia da informação. Os vencimentos, né, sempre bom a gente reforçar aqui os vencimentos, que sempre é uma parte que interessa muito a todo mundo que está prestando seus concursos, está buscando uma vida melhor. Então, para nível básico, excelente salário, tá? Comparado aos outros concursos aí que a gente tem visto. Salário base 3.908, mais benefícios. Benefícios são bem legais também, a gente já falou sobre isso hoje no vídeo de hoje. E o nível superior a gente tem um salário base de 8.124,76, mais os benefícios também, os mesmos benefícios que a galera do nível médio tem, o pessoal também do nível superior vai contar. Pessoal, o vídeo de hoje era isso então, tá? Era sobre o Conselho Federal de Nutrição. Deixa aqui o comentário se você vai prestar esse concurso, se você estava de olho, se você estava atrás de um conteúdo que trouxesse mais especificidades sobre esse certame. E se você quer saber mais sobre alguma outra oportunidade, sobre outro concurso também, deixa aqui tua opinião já, que vai ser muito importante para a gente ir avaliando o nosso trabalho aqui e trazendo sempre o que vocês tiverem mais interesse em ver. Desejo a todos ótimos estudos, uma boa preparação e vai dar tudo certo. A aprovação tá logo ali.